Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos dar uma olhada no que saiu hoje. Tem bastante coisa interessante. Tecnologia, negócios, até física. Começando pela Intel, uma notícia que saiu na Slashdot, citando o Oregon Live. Ah, sim. Aquela dos engenheiros que saíram, né? Exato. 4 pesquisadores importantes da Intel, que juntos somam quase, um século de casa, pediram as contas. Nossa, um século. É muita experiência. E eles fundaram uma startup, a Ahead Computing. A meta, assim, modesta, construir o maior e mais poderoso CPU do mundo. Só isso. Só. É uma jogada bem ousada, né? E o interessante é a aposta deles no RISC-V. Que é aquela arquitetura aberta, certo? Diferente da Intel. Isso. É um conjunto de instruções que qualquer um pode usar, modificar, totalmente diferente do que eles faziam na Intel. A ideia é buscar mais eficiência, um design mais simples, sabe? Faz sentido. Mas, assim, sair de uma gigante de mais de 100 mil pessoas para uma startup com menos de 100. É uma aposta alta na agilidade, né? Para tentar liderar uma mudança tecnológica. E eles miram clientes grandes, tipo Google, Amazon, Os hyperscalers. para bater de frente no mercado de data centers. Exatamente. A aposta é que essas empresas querem soluções mais customizadas, eficientes e o RISC-V permite isso. Talvez não ameace a Intel de cara, mas mostra uma tendência, sabe? De buscar especialização. Interessante. Bom, falando em gigantes, vamos para a Samsung. O Guilherme Pinheiro, lá no Mundo Conectado, trouxe um rumor que, olha, pode chatear uma galera. O que foi? Parece que as câmeras da linha Galaxy S, as principais, não vão ter grandes novidades de hardware até 2028. Até 2028? Nossa! Quer dizer que o S26, S27 Ultra vão ser basicamente o S25 Ultra em câmera? Aparentemente sim. Pelo menos em termos de hardware principal. E qual seria a razão para isso? As fontes falam alguma coisa? Falam. 2 coisas, basicamente. Primeiro, é que ela busca por celular ultra fino. Isso limita o tamanho do sensor que cabe ali dentro, né? Ah, claro. Sensor maior, geralmente foto melhor, mas ocupa espaço. Exato. E segundo, parece que precisam cortar custos na divisão de celular para compensar umas perdas no setor de chips. Aí o foco vai mais para software para IA. Entendi. A aposta é melhorar a foto com inteligência artificial, não com peça nova. Mas será que só IA segura a onda? A concorrência não para, né? Essa é a questão, né? A Samsung confia muito no processamento de imagem deles. Mas o pessoal que curte fotografia valoriza o hardware. Se Apple, Google, as chinesas continuarem avançando com sensores maiores, lentes melhores, a Samsung pode ficar para trás na percepção, mesmo que o software seja bom. Exato. O salto de hardware mesmo, segundo o rumor, ficaria só para o S28 lá em 2028. Bom, mas a Samsung não é só celular. Mudando um pouco de assunto, mas ainda na Samsung, o tudocelular.com, citando a TrendForce, diz que eles estão acelerando no desenvolvimento de chips para carro, o Exynos Auto. Ah, sim, esse mercado automotivo tá pegando fogo, né? Carro hoje é quase um computador sobre rodas. Total. Tela para todo lado, assistência de motorista, carro autônomo vindo aí. E tudo isso precisa de muito processamento, um poder que os carros não tinham antes. A Samsung tá de hoje nisso, claro. E como eles estão fazendo? Só turbinando o Exynos normal? Não, é mais complexo. Eles estão se juntando com outras gigantes de chip para carro, tipo NXP, Infineon. Ah, parcerias estratégicas. Isso. A nova geração do Exynos Auro vai usar processo de 5 nanômetros. Chips mais potentes, gastando menos energia. E o objetivo é integrar tudo num chip só. O tal do SoC, System on a Chip. Para economizar espaço e energia no carro. Exatamente. E com foco total em otimização, estabilidade e segurança. Porque, né, fala em carro. Nem me fale. E por falar em segurança de carro, mas agora física mesmo, um alerta do Olhar Digital, matéria do Rodrigo Moselli. O Peugeot 2008, que vende bem aqui no Brasil. Sim, conheço. O SUV. Esse mesmo.
levou só uma estrela no teste de segurança do Latin NCA Cap. Uma! Nossa senhora, uma estrela é muito baixo. Isso é bem preocupante. O Latin NCAP é super importante para nossa região. E a principal falha foi na proteção do motorista em batida de frente. A estrutura foi considerada instável. Que coisa! E teve mais problema? Teve. O teste de impacto lateral de poste, que simula bater num poste ou árvore de lado, nem fizeram. Como assim não fizeram? Porque o carro, nas versões avaliadas, não tinha o airbag lateral de cabeça como item padrão. Sem isso, não dá para fazer o teste específico. E olha, infelizmente a matéria aponta que isso tem sido meio padrão para alguns carros da Stellantis aqui na América Latina. Notas baixas recentes. É complicado isso, né? Levanta questões sobre a diferença de segurança para o mesmo carro vendido na Europa, por exemplo. Exatamente. Uma questão muito séria. Mudando de assunto agora para apps e negócios que dão certo. O Slash Gear tem uma história do Shark Tank. Lembra do Overplay? Aquele app que transforma vídeo em jogo. Lembro sim. A Corazon Vitorino conta que eles conseguiram fechar negócio com o Mark Cuban, lá no programa. Que legal! E como foi a negociação? Lembro que eles queriam o valor por uma porcentagem pequena. Pediram $500 mil por 2,5%. O Cuban ofereceu os 500 mil mais por 4%, e ele ainda seria promotor do app. Ah, uma condição extra importante. E eles fecharam. Fecharam. E o acordo saiu do papel mesmo. O Cuban virou embaixador, conselheiro estratégico. E deu resultado. O famoso efeito Shark Tank. Total. O uso do app explodiu tipo 1000% de aumento depois do programa ir ao ar. Uau! 1000%? E com o Cuban a bordo, fecharam parcerias grandes, tipo Netflix, NASCAR, e atraíram mais investimento. Mostra o poder da exposição e de ter um tubarão desses junto, né? Com certeza. Uma boa ideia, mais visibilidade, mais um investidor com nome, a combinação perfeita. Agora, inteligência artificial. O Alistair Barr, no Business Insider, notou uma coisa curiosa. A DeepSeek AI atualizou o modelo deles, o R1. Continua forte e barato. Ah, lembro do barulho que a DeepSeek fez no começo do ano, oferecendo performance de ponta por um preço bem menor, né? Isso. Só que dessa vez a atualização do R1 passou quase quieta, sem muito alarde. Por quê? O Barr sugere que o mercado meio que amadureceu, ou talvez se acostumou. A diferença de preço entre os top de linha, tipo GPT, Gemini, Claude e o DeepSeek, já não é tão grande como era. E a performance? A percepção é que tá tudo muito parecido para a maioria dos usos, sabe? O GPT-4, Claude 3, Gemini Advance, o próprio R1, são todos muito bons. Entendi. Então o diferencial não é mais tanto o preço ou uma pequena vantagem de performance. Exato. O que pesa mais agora é a distribuição, como o modelo chega até o usuário ou a empresa. E aí a DeepSeek, sendo chinesa, ainda não tem a mesma força no Ocidente que a OpenAI tem com o ChatGPT Enterprise com a Microsoft, ou o Google com o Android com todo o ecossistema deles. Faz sentido. O acesso fácil e integrado acaba valendo mais. Isso. A capilaridade, né? Agora um tema bem delicado. Vigilância, spyware. O Lorenzo Franceschi Bucchirai, no TechCrunch, trouxe novidades sobre um caso na Itália. Um comitê do parlamento confirmou o uso de spyware israelense pelo governo. Sim, o spyware da Paragon. O comitê confirmou que agências italianas usaram para monitorar celulares de 2 ativistas que ajudam imigrantes no Mediterrâneo. E isso foi considerado legal? Dentro do contexto da investigação sobre auxílio à imigração ilegal, o comitê considerou que sim. Mas é spyware, né? Dá acesso a tudo no celular. Mensagem, microfone, câmera, localização. Assustador. Mas tinha uma ponta solta a história de um jornalista, né? Exato. O jornalista Francesco Cancellato. Ele recebeu aquele alerta do WhatsApp de possível invasão, igual aos alvos confirmados, só que a investigação do comitê não achou prova de que as agências italianas o espionaram com o Paragon. Ué, e aí? A hipótese do comitê é que ele pode ter sido alvo de outro governo. Um governo estrangeiro. Continua o mistério. Mas a repercussão foi tão grande que as agências italianas cancelaram os contratos com a Paragon. Que confusão! Mostra o perigo e a falta de controle sobre essas ferramentas, né? Exatamente. Bom, mudando radicalmente de assunto. Hardware de novo. Efford Zondindiman, no Tech Radar, falou de um protótipo da Seagate. Um HD
disco rígido mesmo, de prato, usando o protocolo NVMe. Ah, eu vi isso. Um HD falando a língua dos SSDs rápidos, né? Isso. NVMe não é aquele protocolo que deixa os SSDs voando baixo. Então o HD vai ficar rápido igual. Opa, calma lá. Seria bom, né? Mas não. O NVMe é sim otimizado para memória flash de SSD, muito mais rápido que o SATA dos HDs. E a Seagate fez esse HD que usa NVMe. Então, qual a pegadinha? Por que não fica rápido? A pegadinha é a física do HD. O problema do HD não é a comunicação, é a parte mecânica. O disco girando, a cabeça lendo. Isso é lento. A própria Seagate falou que o ganho de velocidade do HD em si é mínimo usando NVMe. Ah, entendi. Então, para que serve isso? O foco é data center. Imagina um lugar com milhares de SSDs e HDs. Se tudo usar o mesmo protocolo NVMe, simplifica a infraestrutura, o gerenciamento, fica mais fácil. Unificação de protocolo. Faz sentido para eles. Isso, mas pra gente, em casa, que usa SATA no HD, dificilmente isso vai chegar. E mesmo que chegasse, não ia dar aquele salto de velocidade do SSD. Beleza, esclarecido. Agora, dinheiro. Quem lucrou com tecnologia? A Rebecca Torrance, no Business Insider, analisou o IPO da Omada Health, startup de saúde digital. 14 anos na estrada até abrir capital. 14 anos, levou um tempo. E nesses casos, quem costuma ganhar mais são os investidores que entraram cedo, né? Bingo! A matéria mostra que os fundos de Venture Capital que investiram lá atrás e esperaram, tipo Revelation Partners, US Venture Partners, a famosa A6Z, Andreessen Horowitz. A6Z, claro. E a Fidelity. Cada um desses saiu com uma fatia avaliada em mais de 100 milhões de dólares no preço de estreia do IPO. Cada um. Uau! 100 milhões para cada um desses grandes? E o fundador, o CEO? O CEO Sean Duffy também garantiu o dele, claro. A partir dele valia uns 46 milhões de dólares no IPO. O que é ótimo, óbvio. Sim, nada mal. Mas mostra como, nessas longas jornadas de startup, com várias rodadas de investimento, os fundos acabam ficando com a maior parte do bolo no final. É o retorno pelo risco, né? É o jogo do Venture Capital. Risco alto, potencial de retorno alto. Para fechar nossa conversa de hoje, uma viagem meio filosófica, meio científica. O Lucas Vinícius Santos, no Tecmundo, falou de um estudo na Frontiers in Physics. Um astrofísico italiano argumenta que a gente viver numa simulação tipo Matrix é fisicamente implausível. Ah, a hipótese da simulação. Adoro essa discussão. Mas implausível por quê? Pelos cálculos? Exato. O Franco Vasa tentou calcular quanta informação, quanto poder computacional seria necessário para simular nosso universo, ou mesmo só a Terra, com toda a complexidade quântica e tudo mais. E a conta não fecha. Parece que não. A quantidade de bits para representar tudo e a energia para processar isso em tempo real seriam absurdamente gigantescas. Tão grandes que provavelmente violariam leis da física que a gente conhece, tipo limites de informação, entropia, energia para computação. Limites de Bekenstein, Landauer, essas coisas. Essas mesmas. Então, a conclusão do estudo é que, embora não seja uma prova absoluta, é muito improvável que a gente esteja numa simulação. O mais provável é que isso aqui seja a realidade mesmo. A realidade básica. Então, sem pílula vermelha ou azul por enquanto. Pelo visto, não precisa se preocupar com isso hoje. A física sugere que estamos presos na realidade mesmo.